Olá, eu sou o professor Michio Kaku. Olhe para o céu em uma noite clara, longe das luzes das cidades, e o que você verá é o que os astrônomos chamam de o grande silêncio. Milhares de estrelas apenas na nossa vizinhança, bilhões de galáxias no universo observável e, no entanto, até agora, nenhuma mensagem. Nenhum sinal de rádio captado pelos nossos radiotelescópios, nenhum olá vindo das profundezas do vácuo, nenhuma evidência direta de que não estamos sozinhos nesta vasta catedral cósmica. Isso nos leva, inevitavelmente, a uma das perguntas mais angustiantes e fundamentais de toda a ciência. Onde está todo mundo? Se a nossa galáxia tem 13 bilhões de anos e a Terra é apenas uma retardatária, por que não tropeçamos em megaestruturas alienígenas ou frotas estelares? Muitos futuristas, físicos e escritores de ficção científica propuseram uma resposta sombria e arrepiante para esse silêncio. Eles sugerem que o universo é uma floresta negra. Imagine uma selva perigosa e escura, onde civilizações inteligentes agem como caçadores furtivos, mantendo silêncio absoluto e escondendo sua presença a todo custo, temendo que, se revelarem sua posição por um segundo sequer, serão instantaneamente aniquiladas por outros predadores cósmicos mais antigos e implacáveis. Nessa teoria, o silêncio não é ausência de vida, mas sim uma estratégia de sobrevivência deliberada. Os alienígenas estariam desligando seus transmissores de rádio, camuflando seus planetas com tecnologias exóticas e vivendo nas sombras para evitar a detecção. É uma ideia fascinante, que gera ótimos roteiros para filmes de Hollywood. Mas a física real, rigorosa e implacável, tem uma objeção fatal, matemática e física a essa ideia de camuflagem universal. Você pode desligar seus transmissores de rádio. Você pode apagar todas as luzes das suas metrópoles galácticas. Você pode até tentar esconder o brilho do seu próprio sol. Mas existe algo que você nunca, jamais poderá esconder. Não importa quão avançada seja a sua tecnologia ou quão paranoica seja a sua cultura. Eu estou falando do calor. Neste vídeo, de 1 hora e 40 minutos, eu vou provar para você que no universo de Einstein não existe segredo perfeito. A segunda lei da termodinâmica é o detetive definitivo do cosmos. Ela é a lei que dita que o universo está fadado à desordem e que cada passo que uma civilização dá em direção ao progresso, cada watt de energia que ela consome para processar dados ou construir naves, deixa um rastro térmico que brilha no escuro absoluto do espaço como um farol gritante. A tese central que vamos explorar hoje é simples, mas devastadora. É fisicamente impossível esconder uma civilização avançada de longa duração. Se eles existem, e se eles consomem energia para sustentar suas sociedades, eles são visíveis para nós agora mesmo, se soubermos para onde olhar. O fato de não os vermos pode significar algo muito mais profundo e talvez muito mais terrível do que apenas vizinhos tímidos que não querem conversar. Para entender por que o calor é o delator final da natureza, precisamos primeiro redefinir o que realmente constitui uma civilização. Para um sociólogo, uma civilização é definida por cultura e leis. Para um biólogo, por DNA e evolução. Mas para um físico, uma civilização é definida por uma única métrica: o seu consumo de energia. Desde o momento em que nossos ancestrais aprenderam a dominar o fogo nas cavernas, até a construção de aceleradores de partículas, reatores de fusão nuclear e supercomputadores quânticos, a trajetória de sucesso da humanidade tem sido uma busca incessante por mais energia para realizar trabalho. Trabalho para construir cidades, trabalho para processar terabytes de dados, trabalho para mover matéria contra a gravidade. Mas o universo não nos dá nada de graça. Ele cobra um imposto inevitável por cada joule de energia que transformamos. Esse imposto é a entropia. A segunda lei da termodinâmica afirma que a entropia, ou a desordem total de um sistema isolado, sempre deve aumentar com o tempo. Na prática da engenharia, isso significa algo brutalmente simples.
Nenhuma máquina é 100% eficiente. Sempre que você converte uma forma de energia em outra, seja queimando hidrogênio para mover um foguete ou usando a luz de uma estrela para alimentar uma simulação de realidade virtual, uma parte dessa energia inevitavelmente vaza. Ela se degrada. Ela se transforma em calor residual de baixa qualidade. Imagine uma supercivilização que, temendo os predadores da Floresta Negra, decidiu digitalizar toda a sua população. Eles agora vivem em uma utopia virtual perfeita, processando trilhões de consciências dentro de um computador colossal do tamanho de um planeta. Eles não emitem sinais de rádio para não serem encontrados. Eles não viajam em naves espaciais que emitem radiação. Eles apenas pensam e processam dados. Mas o ato de processar dados, a simples manipulação de bits, consome energia física. E como qualquer pessoa que já colocou um notebook pesado no colo sabe, processadores esquentam. Para que esse computador planetário não derreta e colapse, a civilização deve ter um sistema de exaustão. Eles devem irradiar esse calor residual para o espaço. Eles não têm escolha. Se eles não deixarem o calor sair, a entropia os cozinhará de dentro para fora. E aqui está a armadilha física. O espaço sideral é um lugar incrivelmente frio, mantendo-se a cerca de 2,7 Kelvin acima do zero absoluto devido à radiação cósmica de fundo. Qualquer objeto que emita calor residual para não derreter, mesmo que seja um calor morno, equivalente à temperatura ambiente de um ser humano, brilhará com uma intensidade assombrosa no espectro infravermelho contra o fundo gelado e negro do cosmos. Esconder uma civilização avançada que consome energia é como tentar esconder uma fogueira ardente em uma sala completamente escura. Você pode colocar um anteparo para cobrir a luz visível, mas a radiação infravermelha vai bater no rosto de qualquer observador do outro lado da sala. Isso nos leva à escala de Kardashev, um sistema de classificação que eu venho discutindo há décadas e que se torna a peça central deste mistério térmico. Uma civilização tipo Inner domina a energia total do seu planeta natal. Uma civilização tipo Segundo domina a energia de sua estrela inteira. E uma civilização tipo Terceiros domina a energia de sua galáxia inteira. Agora, tente imaginar o brilho infravermelho de uma civilização tipo Segundo. Para capturar 100% da energia de uma estrela como o nosso Sol, eles precisariam construir a engenharia definitiva, uma esfera de Dyson. Do lado de fora, no espectro da luz que nossos olhos enxergam, a estrela simplesmente desapareceria do mapa. Um astrônomo olharia para aquela coordenada e veria apenas um vazio negro onde antes havia um sol brilhante. Eles estariam escondidos? De forma alguma. Pela segunda lei, essa esfera de Dyson deve aquecer até atingir o equilíbrio térmico. A energia da estrela bate na parte interna, é usada pela civilização e depois é reemitida pela face externa da casca como radiação infravermelha de corpo negro. Para um telescópio infravermelho moderno, como o James Webb ou os satélites de pesquisa térmica, essa estrela invisível brilharia como um farol infravermelho monstruoso e inconfundível. Ela teria uma assinatura de cor térmica que simplesmente não existe na natureza. Seria uma anomalia gritante que diria ao universo: alguém está morando aqui e está consumindo muita energia. A termodinâmica, portanto, transforma o universo inteiro em uma imensa e sensível câmara térmica. Na física do calor e da entropia, não existem sombras onde se esconder. Muitos críticos e céticos perguntam: mas professor, e se eles forem incrivelmente eficientes? E se eles usarem tecnologias que ainda não descobrimos, que não geram calor? A resposta da física fundamental, aquela que Einstein jurou que nunca seria derrubada, é curta e grossa. Não existem tais tecnologias. Mesmo a computação quântica mais exótica, mesmo a manipulação de antimatéria, mesmo processos que desafiam nossa imaginação atual, todos eles devem pagar o tributo da entropia. Se você organiza a informação e a estrutura em um ponto do espaço para criar uma civilização, você deve, por lei, desorganizar o ambiente ao seu redor, liberando calor.
Se você consome energia, você brilha no infravermelho. Ponto final. Neste vídeo, vamos explorar os limites dessa detecção impossível. Vamos falar sobre o projeto G-HAT, que usou dados do satélite WISE para vasculhar centenas de milhares de galáxias em busca de assinaturas térmicas de civilizações tipo terceiro. Vamos analisar por que a termodinâmica é considerada a lei das leis. Aquela que, se sua teoria for contra ela, pior para sua teoria. Vamos entender como distinguir o calor residual de uma civilização do calor natural de nuvens de poeira ou estrelas em formação. E, finalmente, vamos encarar a conclusão sombria. Se a termodinâmica diz que eles deveriam ser visíveis e nossos sensores infravermelhos mostram um céu silencioso, o que isso nos diz sobre o futuro da nossa própria civilização? Será que existe um limite para o crescimento? Ou será que o destino de toda inteligência é brilhar intensamente antes de se apagar? Preparem-se. Estamos prestes a usar as leis do calor para iluminar o grande silêncio. Bem-vindos à termodinâmica da detecção alienígena. Para entendermos por que o silêncio do universo é tão ensurdecedor, precisamos de uma régua, uma medida para o progresso das civilizações que não dependa de cultura, política ou biologia, mas sim da moeda universal, da física, a energia. Em 1964, o astrofísico soviético Nikolai Kardashev propôs uma escala que se tornaria o padrão ouro para a busca por inteligência extraterrestre. Ele percebeu que, à medida que uma civilização avança, sua sede de energia cresce exponencialmente. Não é apenas um desejo, é uma necessidade ditada pela complexidade. Para manter uma internet global, para explorar o sistema solar, para computar realidades virtuais, você precisa de joules. Muitos joules. E a escala de Kardashev divide esse crescimento em 3 estágios monumentais, cada um deles deixando uma assinatura térmica mais difícil de esconder do que o anterior. Uma civilização tipo Ymir é aquela que aprendeu a dominar a energia total do seu planeta natal. Isso significa capturar toda a luz solar que atinge o mundo, além de controlar as energias térmicas e cinéticas da crosta e da atmosfera. Pense no que isso significa para nós. Atualmente, a humanidade está em torno de 0,7 na escala Kardashev. Nós queimamos plantas mortas na forma de carvão e petróleo, e estamos apenas começando a arranhar a superfície da energia solar e da fusão nuclear. Quando chegarmos ao tipo IN, em talvez 1 ou 2 séculos, seremos como deuses meteorológicos. Poderemos dissipar furacões com lasers orbitais, controlar erupções vulcânicas e iluminar o lado escuro da Terra de forma tão eficiente que a noite deixará de existir. Mas, do ponto de vista térmico, uma civilização tipo Urania já começa a brilhar. Se você olhar para a Terra hoje com um telescópio infravermelho de um sistema estelar vizinho, você verá as nossas cidades como pontos quentes. A energia que usamos para aquecer nossas casas e alimentar nossos servidores vaza para o espaço. Uma civilização tipo Ymir brilha com a energia de 10 elevado à 16ª watts. É um brilho sutil, mas para um detetive cósmico equipado com a tecnologia certa, é a primeira pista de que o planeta não é apenas uma rocha morta, mas uma colmeia de atividade inteligente. Mas o verdadeiro salto acontece quando passamos para o Tipus Yundo. Uma civilização Tipus Yundo exauriu todos os recursos do seu planeta e agora olha para a fonte primária de poder do seu sistema, a sua estrela. O Sol emite uma quantidade de energia verdadeiramente obscena, bilhões de vezes maior do que a Terra recebe. Atualmente, a maior parte dessa energia é desperdiçada, irradiada para o vazio em todas as direções. Uma civilização tipo Segundos diz: isso é um desperdício inaceitável. Eles decidem cercar a estrela. Eles constroem a esfera de Dyson. Imagine trilhões de coletores solares, cada um com o tamanho de estados inteiros, orbitando o Sol em uma rede tão densa que quase nenhum fóton escapa sem ser capturado. Isso é o consumo de um mundo levado ao nível estelar.
A energia disponível para uma civilização tipo Zuns é de cerca de 10 elevado a 26ª watts. Com esse poder, eles podem mover planetas inteiros de suas órbitas, transformar Júpiter em um posto de gasolina interestelar ou rodar simulações digitais onde bilhões de vidas são vividas em um segundo. No entanto, aqui a termodinâmica se torna a maior inimiga do segredo. Uma esfera de Dyson captura a luz visível da estrela, tornando-a escura para telescópios comuns. Mas essa casca de coletores está processando uma quantidade de energia solar equivalente a trilhões de bombas de hidrogênio por segundo. Pela segunda lei, essa energia deve ser dissipada como calor. A face externa da esfera de Dyson aquecerá a algumas centenas de graus Kelvin. Ela brilhará no infravermelho médio com uma intensidade que rivaliza com a luminosidade original da estrela, mas em uma frequência completamente diferente. É o que chamamos de estrela fantasma. Ela desaparece do mapa óptico, mas explode em brilho térmico. É impossível esconder o consumo de uma estrela. Você apenas muda a cor do seu brilho de amarelo para infravermelho. E então chegamos ao ápice, a civilização tipo Trela. Este é o domínio de lendas e ficção científica, mas para a física é apenas uma progressão lógica. Uma civilização tipo Treu domina a energia de uma galáxia inteira. Eles não colonizam apenas um sistema. Eles colonizam centenas de bilhões. Eles transformam a Via Láctea em uma infraestrutura galáctica. Cada estrela é cercada por coletores. Cada buraco negro é usado para extrair energia de rotação. Uma civilização desse tipo consome cerca de 10 elevado a 36ª watts. Isso é 10 bilhões de vezes mais energia do que uma civilização tipo Zio. Para uma civilização tipo Trers, as distâncias entre as estrelas são apenas bairros em uma metrópole conectada por buracos de minhoca ou frotas de naves que viajam perto da velocidade da luz. Mas imagine o suor térmico de uma galáxia inteira sendo processada. Uma galáxia natural tem uma certa assinatura térmica, vinda da poeira aquecida por estrelas jovens. Uma galáxia tipo Trera, porém, teria uma assinatura térmica artificialmente inflada. Se uma civilização tipo Terceiro ocupasse a galáxia de Andrômeda, nós veríamos Andrômeda escurecer na luz visível, à medida que suas estrelas fossem envolvidas em esferas de energia, mas ela se tornaria a maior fonte de infravermelho do céu noturno. Ela brilharia como uma mancha de calor febril contra o frio do vácuo. A termodinâmica nos diz que uma civilização tipo 3 é fisicamente impossível de esconder. Eles seriam visíveis de outras galáxias, de outros aglomerados, a milhões de anos-luz de distância. Eles seriam os faróis de sinalização do universo. Mas aqui entra o mistério central que torna este vídeo tão urgente. Se as leis da física dizem que civilizações tipo segundo e tipo terceiro deixam rastros de calor tão óbvios, e se o universo tem 13,8 bilhões de anos, tempo suficiente para que milhões de civilizações tenham alcançado esse estágio, por que nossos céus infravermelhos ainda parecem tão naturais? Por que não vemos galáxias inteiras brilhando com o excesso de calor de trilhões de processadores digitais? É aqui que o consumo de mundos se choca com a realidade da observação. Astronomia infravermelha não é mais uma teoria. Nós temos mapas detalhados do céu térmico. Satélites como o IRAS, o Spitzer e agora o James Webb mapearam o calor do cosmos. Se houvesse uma civilização tipo 3 operando na nossa vizinhança galáctica, nós já a teríamos encontrado. O fato de não termos encontrado nada aponta para duas possibilidades perturbadoras. Ou somos os primeiros a chegar nesta corrida tecnológica, ou o caminho do consumo de energia é um beco sem saída térmico. Muitos tentam contornar a escala de Kardashev, propondo que civilizações avançadas se tornam eficientes e param de crescer. Mas a eficiência tem um limite físico. Mesmo que você use cada fóton com 99% de aproveitamento, aquele 0,01% restante ainda é calor.
E no nível de uma galáxia, esse 0,01% é energia suficiente para ferver oceanos. O crescimento é a natureza da inteligência. Nós expandimos para resolver problemas, para sobreviver, para aprender. Uma civilização que para de crescer é uma civilização que estagna e morre. Portanto, se a expansão é o padrão, o rastro térmico é inevitável. A escala de Kardashev não é apenas uma lista de desejos. É um mapa de calor inevitável. Cada passo que damos rumo ao futuro nos torna mais barulhentos no espectro térmico. Esconder-se torna-se impossível no momento em que você decide que um planeta não é mais suficiente. Pense na analogia de uma cidade moderna. No século XVIII, uma cidade era escura e silenciosa. Hoje, uma cidade como Tóquio ou Nova York é visível do espaço por sua luz e, mais importante, por sua assinatura de calor. Os aparelhos de ar-condicionado, os motores dos carros, as usinas elétricas, tudo isso expele calor para a atmosfera. No nível planetário, a humanidade já está mudando o equilíbrio térmico da Terra. Imagine agora uma civilização que faz isso com 1 milhão de planetas. Eles estariam, literalmente, aquecendo o universo. E o universo é um detector de calor perfeito. Não há camuflagem que possa ocultar a vibração de trilhões de átomos sendo forçados a realizar trabalho. Cada vez que uma IA alienígena toma uma decisão, cada vez que uma nave acelera, a entropia é liberada. E a entropia é a fofoqueira do universo. Ela conta a todos onde você está e o quanto você está consumindo. Nesta sessão, exploramos como o consumo de energia transforma o silêncio em ruído térmico. Vimos que a escala de Kardashev é um funil. Quanto mais alto você sobe, mais estreito fica o caminho para o segredo, até que ele se torne fisicamente inexistente. Mas o que acontece quando esse calor residual atinge o seu limite? O que acontece quando uma civilização tenta ignorar o imposto da entropia? Na próxima parte, vamos mergulhar na segunda lei da termodinâmica propriamente dita. Vamos entender a física por trás do imposto do universo e por que converter energia com 100% de eficiência é uma fantasia proibida pelas leis da realidade. Vamos ver por que até os computadores de Deus teriam que suar e como esse suor é a nossa melhor chance de encontrá-los. Preparem-se, pois o preço do progresso é sempre pago em graus Celsius. Para entendermos por que o silêncio do cosmos é tão contraditório, precisamos encarar a lei mais temida de toda a física. Se você perguntar a um físico qual teoria tem mais chances de ser derrubada no futuro, a relatividade de Einstein ou a mecânica quântica, ele hesitará. Mas se você perguntar sobre a segunda lei da termodinâmica, a resposta será um não absoluto. Sir Arthur Eddington, um dos maiores astrônomos de todos os tempos, disse uma vez que se a sua teoria vai contra a segunda lei, não há esperança para você. Não resta nada a fazer, a não ser colapsar na mais profunda humilhação. E por que essa lei é tão implacável? Porque ela estabelece o que eu chamo de o imposto do universo. Ela dita que, em qualquer processo de conversão de energia, você nunca, jamais sairá ganhando. Na verdade, você nem sequer sairá empatado. Você sempre perderá uma parte do que investiu. Esse imposto é pago na moeda mais comum e reveladora da natureza: o calor residual. Imagine que você é o engenheiro-chefe de uma civilização avançada. Você tem acesso a tecnologias que hoje parecem magia. Você descobriu como realizar a fusão nuclear perfeita, como colher energia do vácuo ou como extrair poder de buracos negros em rotação. Você constrói uma máquina para converter essa energia em algo útil, como o processamento de dados para uma inteligência artificial que governa o seu mundo. Você tenta fazer com que essa máquina seja perfeita. Você elimina o atrito. Você usa supercondutores. Você isola o sistema. Mas a segunda lei da termodinâmica olha para o seu projeto e ri. Ela afirma que a entropia, o grau de desordem ou aleatoriedade de um sistema isolado, deve sempre aumentar. O que isso significa na prática? Significa que a energia de alta qualidade, aquela que pode realizar trabalho, como a eletricidade ou o movimento,
está constantemente sendo degradada em energia de baixa qualidade. Calor. O calor é energia desorganizada. Átomos vibrando aleatoriamente em todas as direções. Uma vez que a energia se torna calor de baixa temperatura, ela se torna inútil para realizar trabalho adicional, mas ela não desaparece. Ela se acumula. Ela se torna o suor da sua tecnologia. Este é o ponto onde o segredo morre. Uma civilização avançada não é apenas uma coleção de indivíduos. É um motor termodinâmico colossal. Para manter a ordem interna de uma sociedade, para construir cidades, para alimentar bilhões de seres, para manter bibliotecas de dados digitais, você precisa lutar constantemente contra a tendência natural do universo de se tornar caótico. Manter a ordem em um lugar exige que você crie ainda mais desordem em outro lugar. É uma lei matemática. Se você quer que o interior da sua casa ou do seu planeta seja organizado e fresco, você precisa de um motor de ar-condicionado do lado de fora que expele ar quente para a rua. Quanto mais organizada, complexa e inteligente é a sua civilização, mais ar-condicionado ela precisa. E para onde esse calor vai? Ele vai para o vácuo gelado do espaço. O universo é um dissipador térmico perfeito. Ele está a apenas 2,7 graus acima do zero absoluto. Qualquer coisa que emita calor a, digamos, 20 ou 30 graus Celsius, brilha como uma lâmpada acesa em um quarto escuro quando vista através de sensores infravermelhos. Shutterstock explorar. Você pode tentar ser astuto. Você pode dizer, Professor Kaku, e se usarmos motores térmicos mais eficientes? Sim, você pode aumentar a eficiência, mas existe um limite teórico chamado eficiência de Carnot. Esta lei nos diz que a eficiência máxima depende da diferença de temperatura entre a sua fonte de energia e o ambiente para onde você descarta o calor. Como o espaço é tão frio, as civilizações têm uma vantagem. Elas podem ser muito eficientes. Mas muito eficiente não é 100%. Se você consome a energia de uma estrela inteira, 10 elevado à 26ª watts, e tem uma eficiência de 99,999%, você ainda está jogando uma quantidade de calor residual no espaço que é maior do que toda a energia consumida pela humanidade em toda a sua história, a cada segundo. Não há como esconder esse volume de desperdício. O calor residual de uma civilização tipo segunda, ou TEIRS, mudaria a cor infravermelha de uma galáxia. Em vez de vermos a assinatura térmica natural da poeira estelar fria, veríamos o brilho artificial de radiação de corpo negro em temperaturas que simplesmente não ocorrem sozinhas em escalas galácticas. Isso nos leva a um conceito fascinante chamado limite de Landauer. Rolf Landauer provou que existe um custo termodinâmico mínimo para processar informação. Sempre que você apaga um bit de memória em um computador, você deve liberar uma quantidade específica de calor para o ambiente. É o custo físico da lógica. Se uma civilização decide abandonar o mundo físico e viver inteiramente dentro de uma realidade virtual, eles se tornam, essencialmente, um processador de dados gigante. Eles podem pensar que estão escondidos, porque não têm naves espaciais ou cidades de cristal. Mas para cada pensamento que um alienígena digital tem, para cada decisão que uma IA toma, o universo cobra o imposto de Landauer. A entropia deve ser expulsa do sistema. O calor deve ser irradiado. Se eles tentarem segurar esse calor para não serem detectados, a temperatura interna do seu supercomputador planetário subirá até que os circuitos derretam e a simulação colapse. A termodinâmica não aceita suborno. Ou você brilha ou você morre. Este imposto do universo é o que torna a busca por vida inteligente uma tarefa de detetive térmico. Nós não precisamos esperar que eles nos enviem uma mensagem de rádio em inglês ou que eles usem o teorema de Pitágoras em sinais de luz. Nós só precisamos procurar por lugares onde a segunda lei está sendo forçada. Procuramos por anomalias térmicas.
Imagine olhar para uma floresta à noite com uma câmera térmica. Você não precisa que um animal faça barulho para saber que ele está lá. Você só precisa ver o calor do seu corpo se destacando contra as árvores frias. No nível galáctico, fazemos o mesmo. Procuramos por galáxias que são febris. Galáxias que têm muito mais emissão infravermelha do que o número de estrelas e a quantidade de poeira justificariam. Se encontrarmos uma galáxia onde 50% da luz das estrelas está sendo convertida em calor residual de baixa temperatura, teremos encontrado uma civilização tipo Tergeres. Eles podem estar tentando se esconder, mantendo o silêncio de rádio, mas a segunda lei os denunciou. Eles estão suando energia, e esse suor é visível a milhões de anos-luz. A beleza e o horror da segunda lei é que ela é onipresente. Ela se aplica a tecnologias que nem sequer imaginamos. Se os alienígenas usam matéria escura como combustível, eles geram entropia. Se eles usam energia de ponto zero, eles geram entropia. Se eles manipulam dimensões extras, a segunda lei ainda os persegue. É a lei que governa a seta do tempo. Para que o tempo avance e para que a inteligência funcione, a entropia deve ser produzida. Portanto, uma civilização que não brilha é uma civilização que não faz nada. É uma civilização morta ou uma que nunca saiu da Idade da Pedra. No momento em que uma inteligência decide moldar o universo de acordo com sua vontade, ela assina um contrato com a termodinâmica, e o preço é a visibilidade. O universo é um livro aberto onde o calor é a tinta. Nesta sessão, entendemos que não existe trabalho grátis. Vimos que a complexidade e a inteligência são pagas com a geração de calor residual. A segunda lei é o imposto inevitável que garante que, quanto mais poderosa uma civilização se torna, mais óbvia ela é para quem tem sensores sensíveis. Mas como seria, na prática, a engenharia necessária para capturar essa energia e como ela se manifestaria no nosso céu? Na próxima parte, vamos analisar a engenharia extrema das esferas de Dyson. Vamos ver como essas estrelas fantasmas seriam a prova definitiva de uma civilização tipo Zhunda. E por que, ao tentar ser perfeitamente eficiente, uma civilização acaba criando a maior bandeira vermelha do universo. Preparem-se para ver como o Sol pode ser engolido, mas o seu calor nunca pode ser silenciado. Para entendermos como uma civilização avançada se torna visível aos nossos olhos, precisamos sair da teoria pura e entrar no campo da engenharia em escala estelar. Imagine que a sua civilização chegou a um ponto de saturação. Você já domina a fusão nuclear, já colonizou todos os planetas rochosos do seu sistema e já extraiu cada gota de energia dos ventos solares. Mas a sua sede de progresso continua a crescer. Você precisa de mais poder para sustentar suas redes neurais globais e suas frotas interestelares. Você olha para cima e percebe que a maior usina de energia do sistema está bem ali, no centro de tudo, desperdiçando 99% de sua produção no vazio do espaço. Esse é o momento em que a ideia de Freeman Dyson deixa de ser ficção científica e se torna uma necessidade logística. A esfera de Dyson é a estrutura definitiva de uma civilização tipo Siundu. Mas, como veremos, ao tentar construir o motor perfeito para capturar a luz, essa civilização acaba criando algo que eu chamo de estrela fantasma. Ela se torna um farol infravermelho que grita sua presença para qualquer astrônomo em um raio de centenas de anos-luz. Muitas pessoas, quando ouvem o termo esfera de Dyson, imaginam uma casca sólida e rígida, como uma bola de ping-pong gigantesca que envolve o Sol. No entanto, a física nos diz que uma estrutura sólida desse tamanho seria instável e provavelmente colapsaria sob as forças gravitacionais ou seria despedaçada por tensões internas. Na realidade, uma esfera de Dyson seria mais parecida com um enxame de Dyson. Imagine trilhões de satélites individuais, cada um com quilômetros de extensão, equipados com painéis solares ultra-eficientes. Esses satélites orbitariam a estrela em padrões tão densos e complexos que, para um observador externo, eles cobririam quase toda a superfície estelar.
À medida que o enxame cresce, a luz visível da estrela começa a diminuir. Para um telescópio óptico tradicional, como o que Galileu usava, a estrela pareceria estar morrendo ou piscando de forma errática. É o que vimos recentemente com a estrela de Thebe, ou Kiki 84622852, que causou um frenesi na comunidade científica por suas quedas inexplicáveis de luminosidade. Embora existam explicações naturais para isso, como poeira ou cometas, o comportamento de uma estrela sendo engolida por uma engenharia alienígena seria exatamente esse: um desaparecimento gradual na escuridão. Mas aqui entra a ironia da termodinâmica que discutimos anteriormente. Uma civilização pode esconder a luz de sua estrela, mas ela não pode esconder o seu consumo. Esses trilhões de satélites estão absorvendo fótons de alta energia vindos do Sol. Luz ultravioleta, luz visível, raios X. Eles usam essa energia para realizar trabalho, para alimentar servidores e máquinas. E, como dita a segunda lei, esse trabalho gera calor residual. Os painéis solares da esfera de Dyson vão aquecer. Para que a estrutura não derreta e para que os sistemas eletrônicos funcionem, esse calor deve ser irradiado para o lado de fora da esfera. O resultado é fascinante. No espectro visível, a estrela some, mas no espectro infravermelho, ela explode em brilho. Ela se torna uma fonte de radiação térmica de corpo negro em temperaturas entre 200 e 600 Kelvin. É por isso que as chamamos de estrelas fantasmas. Elas são invisíveis aos olhos humanos, mas brilham intensamente para os nossos sensores térmicos. Elas têm uma assinatura que não pertence a nenhuma estrela natural, nenhum planeta e nenhuma nuvem de poeira comum. É a impressão digital de uma civilização que atingiu a maturidade tecnológica. A engenharia de uma esfera de Dyson é tão vasta que ela muda a ecologia do próprio sistema estelar. Para construir tal estrutura, você precisaria de uma quantidade de matéria que nenhum planeta individual possui. Uma civilização avançada teria que, literalmente, desmontar planetas inteiros. Eles poderiam pulverizar um mundo como Mercúrio ou até mesmo Júpiter para obter os metais e silicatos necessários para fabricar os trilhões de coletores solares. Isso significa que, ao procurar por civilizações avançadas, não estamos apenas procurando por sinais de rádio. Estamos procurando por sistemas estelares que perderam seus planetas, mas ganharam um excesso de radiação infravermelha. Estamos procurando por evidências de uma mineração planetária em escala absoluta. O lixo dessa construção, os detritos e o calor residual são os rastros deixados pelos arquitetos cósmicos. Mesmo que eles queiram ser silenciosos, a construção de sua utopia deixa uma cicatriz térmica no tecido do espaço-tempo. Muitos críticos argumentam que alienígenas poderiam ser místicos ou espirituais e não quereriam construir tais estruturas industriais. Mas a física não se importa com a filosofia. A escala de Kardashev é sobre sobrevivência e capacidade. Uma civilização que permanece no seu planeta natal está condenada à extinção estatística. Asteroides, supernovas próximas ou a própria exaustão de recursos planetários acabarão com ela. A expansão para a esfera de Dyson é o único caminho para a imortalidade de uma espécie. Se uma civilização sobrevive por milhões de anos, ela inevitavelmente se torna uma civilização tipo Zoindus. E se ela se torna tipo Zoindo, ela brilha no infravermelho. A busca por esferas de Dyson é, portanto, a busca por sobreviventes cósmicos. É a busca por aqueles que conseguiram superar o grande filtro. O fato de ainda não termos encontrado uma esfera de Dyson perfeita em nossa própria galáxia é um dos dados mais silenciosos e assustadores da astronomia moderna. Significa que talvez ninguém tenha conseguido chegar lá, ou que a vida inteligente é muito mais rara do que as equações de Drake prevêem. No entanto, a busca continua. O satélite WISE da NASA mapeou o céu infravermelho e os cientistas analisaram centenas de milhares de estrelas procurando por esse brilho de corpo negro morno. Se encontrássemos apenas uma, a história da humanidade mudaria para sempre.
Saberíamos que o limite do progresso não termina no silício, mas que se estende até o controle das estrelas. Veríamos que a termodinâmica não é apenas uma lei de perdas, mas um guia que nos aponta para onde a vida prospera. Mas o que acontece quando uma civilização vai além de uma única estrela? O que acontece quando o calor de uma estrela não é mais suficiente? Na próxima parte, vamos elevar a escala ao máximo. Vamos falar sobre as civilizações tipo Treza, aquelas que dominam galáxias inteiras. Vamos ver como galáxias completas podem ser transformadas em máquinas térmicas. E por que a busca por esses glimpses galácticos é a nossa maior chance de responder à pergunta final. Estamos sozinhos ou apenas somos os primeiros a acordar para o potencial térmico do universo? Preparem-se para ver o brilho de bilhões de sóis capturados em uma única rede de energia. Para entendermos a magnitude do mistério que nos cerca, precisamos elevar nosso olhar para além das estrelas individuais e contemplar a estrutura das galáxias. Se a termodinâmica é uma lei universal e infalível, e se a inteligência tem uma tendência natural à expansão e ao consumo de energia, então o universo deveria estar repleto de assinaturas térmicas monumentais. Este é o ponto onde a teoria encontra a observação crua. É aqui que entra o projeto GHET, ou Glimpsing Heat from Alien Technologies, um esforço científico hercúleo para vasculhar o céu infravermelho em busca de civilizações tipo terceiro na escala de Kardashev. Imagine uma galáxia inteira, como a nossa Via Láctea ou a vizinha Andrômeda, onde não apenas uma, mas milhões de estrelas foram envolvidas por esferas de Dyson, onde a energia de bilhões de sóis é canalizada para processar informações, mover matéria e sustentar uma rede neural intergaláctica. Uma galáxia assim não teria a aparência que esperamos. Ela seria um objeto estranho, uma galáxia fantasma que emite pouquíssima luz visível, mas que brilha no infravermelho médio com a fúria de 1 bilhão de sóis febris. O projeto GHET utilizou dados do satélite WISE da NASA, que mapeou o céu inteiro em frequências infravermelhas. Os cientistas não estavam procurando por uma mensagem de rádio específica ou por um sinal de olá. Eles estavam procurando por anomalias estatísticas na emissão de calor. Eles analisaram cerca de 100 mil galáxias próximas. A lógica era simples. Em uma amostra de 100 mil galáxias, cada uma com centenas de bilhões de estrelas e bilhões de anos de história, as chances de que pelo menos uma tivesse desenvolvido uma civilização tipo 3 deveriam ser altas. Pela lei das grandes probabilidades, deveríamos ver pelo menos alguns glimpses, alguns vislumbres de galáxias que foram completamente reconfiguradas pela engenharia inteligente. Se a termodinâmica diz que eles não podem se esconder, então essas galáxias deveriam saltar aos nossos olhos como lâmpadas infravermelhas no meio da escuridão. No entanto, os resultados foram, no mínimo, desconcertantes. Após filtrar os dados para remover fenômenos naturais que geram muito calor, como galáxias com formação estelar intensa ou núcleos galácticos ativos alimentados por buracos negros supermassivos, os pesquisadores encontraram quase nada. Das 100 mil galáxias analisadas, apenas cerca de 50 apresentaram um nível de emissão infravermelha que poderia, teoricamente, ser consistente com uma civilização que consome entre 25% e 50% da luz estelar disponível. Mas mesmo nessas 50, explicações naturais baseadas na poeira interestelar aquecida ainda são as mais prováveis. Em suma, não encontramos nenhuma civilização tipo Terra clara e óbvia no nosso universo local. Nenhuma galáxia foi encontrada que tenha sido 100% disonizada. O grande silêncio não é apenas um silêncio de rádio, é um silêncio térmico. E esse silêncio é o dado mais importante da astrofísica moderna. O que isso significa? Por que os vestígios não estão lá se as leis da física dizem que deveriam estar? Existem várias interpretações possíveis, e cada uma delas é mais provocativa que a anterior. A primeira possibilidade é que a vida inteligente é incrivelmente rara. Talvez o grande filtro, aquela barreira evolutiva que impede que a vida surja,
ou que a vida inteligente sobreviva à tecnologia, esteja atrás de nós. Talvez sejamos os primeiros. Talvez a humanidade seja a primeira inteligência a despertar no universo capaz de contemplar a escala de Kardashev. Se formos os primeiros, o céu está vazio porque ninguém teve tempo de construí-lo ainda. Somos os pioneiros em uma galáxia virgem. É uma ideia solitária, mas que nos confere uma responsabilidade cósmica imensa. A segunda possibilidade é o que alguns chamam de a tese da eficiência ou miniaturização. Talvez as civilizações avançadas não se expandam para fora, mas para dentro. Em vez de construir esferas de Dyson gigantescas ao redor de estrelas, talvez elas descubram como manipular a matéria na escala subatômica, criando computadores de densidade infinita que precisam de pouquíssima energia bruta para realizar trilhões de cálculos. Talvez eles prefiram estrelas anãs vermelhas, menores e mais fáceis de gerir, ou até mesmo buracos negros, que são os motores térmicos mais eficientes do universo. Mas mesmo aqui, a segunda lei da termodinâmica os persegue. Não importa quão pequena seja a sua máquina, se ela faz algo, ela gera calor. Se bilhões de consciências vivem em um processador do tamanho de um grão de areia, esse grão de areia ainda emitirá um rastro infravermelho detectável se a energia total consumida for significativa. A miniaturização pode reduzir o rastro, mas não pode apagá-lo. A terceira possibilidade é a mais sombria de todas. Talvez a expansão tecnológica em escala galáctica seja inerentemente instável. Talvez, antes que uma civilização consiga atingir o tipo 2 ou treiro, ela sucumba às suas próprias contradições. Pode ser que o uso massivo de energia leve a um aquecimento global catastrófico que não pode ser mitigado, ou que as tensões sociais e políticas de uma sociedade que controla tal poder levem à autodestruição. Talvez o universo esteja repleto de civilizações que nunca passaram do tipo 0.8 ou 0.9. O rastro de calor que procuramos não existe porque as civilizações se apagam antes de se tornarem faróis galácticos. O céu está vazio porque o topo da escala de Kardashev é um lugar onde ninguém consegue sobreviver. Mas não podemos ignorar a questão da sensibilidade. Embora o satélite WISE seja potente, ele tem limites. Ele pode detectar uma civilização que use 100% da energia de uma galáxia, mas e se eles usarem apenas 1%? E se eles ocuparem apenas alguns milhares de sistemas estelares em vez de bilhões? Nesse caso, o sinal térmico seria diluído pelo brilho natural da galáxia. Eles estariam lá, mas camuflados pelo ruído de fundo da natureza. À medida que lançamos novos telescópios, como o James Webb e os futuros observadores de infravermelho de próxima geração, nossa capacidade de filtrar esse ruído aumentará drasticamente. Poderemos começar a ver os glimpses de civilizações tipo Seguns, TUN5 ou tipo segundo, TU1. A busca está apenas começando. Além disso, temos que considerar a hipótese da estética alienígena ou da ética ambiental. Talvez civilizações avançadas vejam o desmantelamento de planetas e o encapsulamento de estrelas como uma forma de vandalismo cósmico. Talvez eles escolham viver em harmonia com as leis naturais, limitando seu crescimento para não perturbar o equilíbrio galáctico. No entanto, na história da vida na Terra, a biologia nunca escolheu o limite voluntário. A vida sempre se expande para preencher cada nicho disponível. Se os alienígenas seguirem qualquer lógica evolutiva parecida com a nossa, a expansão seria a regra, não a exceção. E se a expansão é a regra, o calor é a evidência. Ao buscarmos por esses vestígios, estamos, na verdade, buscando pelo nosso próprio futuro. Quando olhamos para Andrômeda e não vemos uma civilização tipo Treira, estamos recebendo uma mensagem indireta sobre o que nos aguarda. Estamos vendo que o caminho para o domínio galáctico não é fácil, nem garantido. O universo não está brilhando com a energia da inteligência artificial alienígena, e isso deveria nos fazer parar e refletir. A termodinâmica nos dá as ferramentas para ver a verdade,
mas a verdade que ela nos mostra é um espelho do grande silêncio. Nesta sessão, confrontamos a teoria com a realidade das observações infravermelhas. Vimos que, apesar das leis da física tornarem o segredo impossível, as megaestruturas galácticas parecem estar ausentes ou escondidas em níveis que ainda não conseguimos detectar. Isso nos leva à nossa conclusão final. O que esse silêncio térmico significa para a humanidade? Como a física do calor define o nosso destino e a nossa solidão? Na última parte deste vídeo, vamos amarrar todos esses conceitos. Vamos entender por que a física é a delatora final e como o fato de sermos visíveis define a nossa responsabilidade no cosmos. Preparem-se para a conclusão de uma jornada que começa no calor de uma lâmpada e termina no destino térmico do universo. Chegamos ao fim da nossa investigação térmica e o veredito da ciência é implacável. Atravessamos as escalas monumentais de Kardashev, mergulhamos nos fundamentos da entropia e analisamos as megaestruturas que poderiam engolir sóis inteiros. E em cada etapa, a conclusão foi a mesma. No tribunal do universo, a física é a delatora final. Não importa o quão avançada seja uma inteligência, não importa se eles descobriram como dobrar o espaço-tempo ou se vivem em dimensões que mal podemos conceber. Todos eles, sem exceção, devem prestar contas à segunda lei da termodinâmica. O calor residual não é apenas um subproduto da tecnologia, é a assinatura da existência em um universo governado pela entropia. Se você pensa, você gera calor. Se você constrói, você gera calor. Se você existe como uma estrutura organizada em meio ao caos, você brilha. Muitas vezes, olhamos para o paradoxo de Fermi, essa pergunta silenciosa sobre onde estão os alienígenas, como um mistério de rádio ou de comunicação. Pensamos que talvez eles não queiram falar conosco, ou que talvez usem tecnologias de comunicação que ainda não compreendemos, como lasers de neutrinos ou emaranhamento quântico. Mas o que aprendemos hoje é que a comunicação é opcional, enquanto a termodinâmica é obrigatória. Uma civilização pode escolher não emitir ondas de rádio, mas ela não pode escolher não emitir radiação infravermelha. A termodinâmica tira a agência da civilização. Ela os força a serem visíveis, quer eles queiram ou não. Esconder uma civilização, tipo segundos ou 3, é fisicamente impossível, porque o universo não permite o segredo térmico. Se o céu infravermelho parece natural, a mensagem é clara. As megaestruturas que imaginamos simplesmente não estão lá, ou pelo menos não na escala que as leis do crescimento sugeririam. Isso nos leva a uma reflexão profunda sobre o nosso próprio futuro. Se somos visíveis para qualquer civilização avançada que possua telescópios térmicos, então o conceito de esconder-se na Floresta Negra é uma ilusão infantil. A humanidade já é detectável. O calor residual de nossas indústrias e cidades já flui para o espaço. Se houver um predador cósmico lá fora, ele já sabe que estamos aqui. Mas o fato de ainda estarmos vivos, o fato de não termos sido aniquilados, sugere algo fascinante. Talvez o universo não seja uma floresta negra cheia de assassinos, mas sim um deserto vasto, onde a vida inteligente é tão rara que o rastro térmico de uma civilização tipo Wei, como a nossa, é apenas um sussurro perdido no ruído de fundo galáctico. O silêncio térmico que observamos pode ser a prova de que somos, de fato, as primeiras luzes a se acenderem neste canto do cosmos. Mas há um aviso na segunda lei que não podemos ignorar. Se a eficiência tem um limite e o calor residual é inevitável, existe um teto para o crescimento de qualquer civilização. Imagine uma civilização que continua expandindo seu consumo de energia até que o calor residual gerado comece a alterar a temperatura de equilíbrio de seus próprios planetas e habitats. Eles atingiriam um limite térmico, onde o resfriamento se torna impossível. Talvez o destino de todas as civilizações não seja se tornarem gigantescas entidades, tipo 3, que dominam galáxias, mas sim serem forçadas a parar,
a estabilizar e a limitar seu consumo para evitar a autodestruição térmica. O grande silêncio pode ser o resultado de uma sabedoria termodinâmica, a compreensão de que crescer demais é, literalmente, queimar-se. A física da detecção alienígena nos ensina que o universo é um sistema aberto para aqueles que sabem ler as assinaturas corretas. Não precisamos de códigos secretos ou traduções linguísticas para entender o que está acontecendo nas estrelas vizinhas. A temperatura nos diz tudo. Ela nos diz se há máquinas funcionando, se há dados sendo processados, se há vida lutando contra a entropia. Quando olhamos para o céu com nossos telescópios infravermelhos, estamos olhando para o registro contábil do universo. E, por enquanto, os livros parecem estar em equilíbrio natural. Não há sinais de gastos excessivos de energia por parte de vizinhos galácticos. Esse equilíbrio é ao mesmo tempo reconfortante e assustador. Ele nos diz que o palco está vazio, esperando pelo nosso próximo ato. Nós, como espécie, estamos apenas começando a nossa jornada na escala de Kardashev. Estamos aprendendo a capturar o calor do Sol, a dominar o átomo e a computar com eficiência crescente. Mas agora, sabemos que cada passo que damos nos torna mais integrados à tapeçaria térmica do universo. Não podemos fugir da visibilidade. O nosso destino é brilhar. À medida que avançamos, a nossa assinatura térmica se tornará a nossa mensagem para o resto da galáxia. Ela dirá aos outros que aqui existe inteligência, que aqui existe trabalho, que aqui existe uma vontade que se recusa a ser engolida pela desordem. A nossa ineficiência é, ironicamente, o que nos torna detectáveis e, portanto, reais para o resto do cosmos. Quero que você saia deste vídeo com uma nova percepção da realidade. Da próxima vez que você segurar o seu smartphone e sentir o calor que ele emite, ou quando você olhar para o brilho avermelhado de uma usina no horizonte, lembre-se, esse calor é o imposto que você paga para existir e pensar. E esse mesmo processo está acontecendo em escala macroscópica em todo o universo. O calor é a linguagem universal da vida e da tecnologia. Se existe alguém lá fora, eles estão suando. Se existe alguém lá fora, eles estão lutando contra a segunda lei, assim como nós. E se eles forem poderosos o suficiente, o calor deles será a primeira coisa que encontraremos, muito antes de qualquer sinal de rádio ou visita física. A física é a delatora final, porque ela não tem preconceitos. Ela não se importa com as intenções de uma civilização. Ela apenas registra a troca de energia. O fato de o universo ser tão silencioso no infravermelho é o maior desafio para a nossa imaginação. Ele nos força a encarar a possibilidade de que o ápice da escala tecnológica pode ser muito diferente do que os filmes nos mostram. Talvez as civilizações avançadas se tornem tão eficientes e tão integradas à natureza que seus rastros se tornam indistinguíveis dos processos naturais. Ou talvez, como a termodinâmica sugere, o custo de se tornar um gigante galáctico seja simplesmente alto demais para qualquer um pagar. A nossa busca por vida extraterrestre está mudando de ouvir para sentir. Estamos nos tornando detetives de calor. E à medida que lançamos telescópios cada vez mais sensíveis, como o James Webb e seus sucessores, estamos polindo a lente da nossa câmera térmica cósmica. Estamos prestes a ver o universo como ele realmente é, um mapa de fluxos de energia. Se houver uma fogueira alienígena queimando em algum lugar da nossa galáxia, nós a encontraremos. Não por causa da luz que ela emite, mas por causa do calor que ela não consegue esconder. O universo pode ser uma floresta negra, mas na visão infravermelha, a floresta está iluminada. Portanto, não tema o silêncio. O silêncio é apenas uma frequência. A verdade está escrita na temperatura. Somos prisioneiros das leis da termodinâmica, mas essas mesmas leis são as que nos permitem observar e compreender a vastidão. Somos poeira estelar que aprendeu a medir o próprio calor. E nessa medição, encontramos a nossa conexão com tudo o que existe. Se um dia encontrarmos aquele glimpse, aquela anomalia térmica que desafia a explicação natural,
Saberemos que o grande silêncio finalmente terminou. Saberemos que não somos os únicos a lutar contra a escuridão fria. Até lá, continuamos a brilhar, emitindo o nosso modesto rastro infravermelho para as estrelas, esperando que algum outro detetive cósmico, em algum sistema distante, olhe para a nossa pequena luz morna e entenda que aqui, contra todas as probabilidades, a vida conseguiu realizar trabalho. Eu sou o professor Michio Kaku. Obrigado por explorarem as leis implacáveis da energia comigo. Mantenham-se curiosos, mantenham-se aquecidos e lembrem-se: no universo, nada se perde. Tudo se transforma. E tudo brilha no infravermelho. Até a próxima.